Olá! Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a prova do Enseja, com um tema que, olha, é fundamental: gêneros textuais. É que entender a diferença entre os textos que caem no exame é o primeiro passo para conseguir interpretar qualquer questão, sabe? E hoje a gente vai desvendar 4 tipos de texto que são figurinhas carimbadas na prova. O nosso roteiro de hoje é esse aqui. Vamos passar pela notícia, pelo editorial, pelo poema e pela propaganda. A gente vai entender o DNA de cada um e, no final, a parte mais importante, vamos testar tudo isso com questões que já caíram no Enseja de verdade. Tudo pronto por aí? Então, vamos nessa! Vamos começar com a nossa primeira dupla. De um lado, a gente tem a notícia. Pensa nela como um texto que tem uma missão muito clara: informar sobre um fato. O superpoder da notícia é a objetividade. Então, o segredo está aqui. A notícia não dá opinião, ela descreve a realidade como ela é. E o que é essa tal de linguagem denotativa? É simples, as palavras são usadas no sentido do dicionário, o sentido literal. Se o texto fala "a casa é azul", é porque a casa é azul mesmo, sem mistério, sem segundas intenções. E pode apostar, o Enseja adora testar se a gente consegue perceber essa neutralidade. Agora, olha bem para essa estrutura. A informação mais crucial vem sempre no comecinho do texto, no que a gente chama de lead. E isso aqui é um atalho de ouro. Se uma questão do Enseja perguntar qual é o assunto principal de uma notícia, a resposta vai estar quase sempre ali, no primeiro parágrafo. Dominar o que é o lead é praticamente dominar a questão. Fica a dica. Agora, vamos para o outro lado da moeda jornalística. Se a notícia só informa, o editorial tem a missão de opinar, de defender um ponto de vista. É aqui que o jogo da argumentação começa pra valer. Percebe a diferença gritante? O objetivo mudou completamente. Não é mais só relatar um fato, é interpretar esse fato e tentar influenciar quem está lendo. Geralmente, um editorial não tem a assinatura de uma pessoa só. Ele representa a voz do jornal, da revista. A função dele é clara: formar opinião. E essa é a chave para matar a charada na prova. É preciso ficar de olho em palavras que carregam um julgamento de valor. Adjetivos tipo bom, ruim, preocupante, ou advérbios como infelizmente. Essas são as pistas que entregam que o texto saiu do campo neutro da notícia e entrou no campo da opinião. Esse quadro aqui resume tudo, é o pulo do gato. A notícia lida com fatos, com a denotação, o sentido literal. Já o editorial, ele parte desses fatos para emitir um juízo de valor, mergulhando de cabeça na subjetividade. Na prova de linguagens, saber fazer essa distinção pode ser a diferença entre acertar e errar uma questão. É crucial. Ok, agora a gente muda completamente de cenário. Saímos do mundo do jornalismo e entramos de vez na literatura. O poema é o território da emoção, da expressão artística, da subjetividade na sua forma mais pura. O negócio do poema não é com a realidade objetiva, sabe? O compromisso dele é com a expressão de um sentimento, de uma visão de mundo muito particular. Ele brinca com as palavras, com os sons, com os sentidos, tudo para criar um efeito estético e, claro, emocional. Para interpretar um poema na prova, a gente precisa ficar de olho nesses elementos. O eu lígico é como se fosse a alma do poema. As figuras de linguagem são as ferramentas que ele usa para criar novos significados. E essa ideia de ressignificação, isso é fantástico. É pegar uma palavra comum e dar uma roupa nova para ela. Como a gente vai ver, o Enseja já usou um texto que parecia um verbete de dicionário, mas que no fundo era um poema. E agora, nosso último gênero de hoje. Se o poema expressa uma emoção de um jeito mais sutil, a propaganda quer algo bem direto e reto, uma ação. Ela é a pura arte da persuasão. Essa pergunta é a pergunta de ouro para identificar uma propaganda. Todo e qualquer texto publicitário é construído com um objetivo muito claro. Ele quer que o público faça alguma coisa, que compre um produto, que adote uma ideia, que mude um comportamento. Ele sempre quer uma reação.
É a tal da função apelativa da linguagem, que tem o foco todinho em quem está recebendo a mensagem. É uma comunicação que busca ativamente uma resposta, um engajamento. Essa imagem do megafone, por exemplo, representa perfeitamente essa ideia de um chamado, de um convite direto para a ação. E a principal ferramenta para conseguir isso é o verbo no modo imperativo, sabe? Faça, veja, participe, acesse. Quando um texto começa a dar ordens ou conselhos bem diretos assim, pode ter certeza, a gente está diante de uma propaganda. Certo, a teoria a gente já viu, mas como é que o Enseja cobra isso na prática? Vamos analisar agora algumas questões reais, porque essa é a melhor forma de se preparar. Dá uma olhada nisso aqui. Que interessante! Em 2018, o Enseja trouxe um texto que parecia muito um verbete de dicionário. Ele definia a palavra saudade, mas não com o sentido literal. Ele dizia algo como: saudade é a prova de que o passado valeu a pena. Percebe a jogada? A forma é de dicionário, mas o conteúdo é pura emoção. E a pergunta da prova pedia justamente para identificar a função social daquele texto. A resposta certa passava por perceber que, apesar da aparência de verbete, o texto na verdade era um poema. A função dele não era definir a palavra de forma objetiva, mas sim expressar um sentimento, dar um novo significado para ela. É a tal da ressignificação em plena ação. E olha, isso não foi um caso isolado não. Veja como esses gêneros são figurinhas carimbadas. Em 2018 mesmo, além do poema verbete, caiu uma notícia sobre o mercado de trabalho para cobrar a identificação de preconceito. Já em 2020, uma propaganda testou a capacidade de ver o duplo sentido numa frase, e um texto de crítica, que é primo do editorial, pediu para identificar a opinião do autor. Ou seja, estudar esses gêneros não é uma opção, é uma necessidade. Então, para a gente fechar com chave de ouro, aqui está o seu kit de sobrevivência. A notícia informa com objetividade. O editorial opina com argumentos. O poema expressa uma emoção com linguagem figurada. E a propaganda chama para a ação usando verbos no modo imperativo. É bom guardar bem esse resumo, hein? E fica aqui a reflexão final. A pergunta mais poderosa que se pode fazer é sempre: qual é o objetivo deste texto? Se a resposta for informar, provavelmente é uma notícia. Se for convencer, pode ser um editorial ou uma propaganda. Se for emocionar, aí a gente está no campo do poema. Essa pergunta é a chave de tudo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as diferenças entre esses gêneros tão importantes. A preparação continua, então se inscreva no canal e não perca as próximas aulas do nosso curso para o Enseja. A gente se vê!